Olá, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da Faculdade SES. É nesse local que a gente vai reunir alguns dos principais especialistas que estão na nossa faculdade e que fazem o direito na prática acontecer. Eu estou muito animado, esse é o nosso primeiro episódio, a gente já vai trazer um tema mais do que especial e com duas pessoas aqui gigantes. Antes de eu falar do tema, eu queria que vocês que não conhecem ainda a Faculdade SES, que não conhecem totalmente o nosso trabalho, sigam a gente aí nas redes sociais, sigam aqui o canal. Se você estiver vendo isso no canal do YouTube, siga no canal do YouTube. Se estiver escutando pelo seu reprodutor de música, também siga a nossa agendinha aí, que você vai estar por dentro e vai ter uma visão dos assuntos mais polêmicos do direito de maneira em tempo real aí. Então, muito legal. E hoje a gente vai falar de um tema que bombou aí nos últimos tempos, principalmente agora nessa época de São João. Né? A gente teve o primeiro São João, para quem não está familiarizado aqui no Nordeste com a época de São João em junho do ano, né? Você teve a primeira vez, o primeiro São João pós toda a questão da Covid, a questão da pandemia, e com essa volta do São João, das festas juninas e julinas pelo Brasil, a gente teve uma série de contratações de grandes artistas, né? Na verdade, artistas em geral, mas os grandes artistas foi quem realmente chamou mais a atenção. Num momento onde se discute a utilização do dinheiro público, se discute de maneira polarizada e politizada a questão relativa à Lei Rouanet e outros endereçamentos de dinheiro público, começou a se questionar, e principalmente com o sertanejo Zé Neto, teve a polêmica com a Anitta, né? Até que ponto esses cachês, de certa maneira, vultuosos, fazem sentido dentro da administração pública, muitas vezes em municípios pequenos, municípios que têm problemas de saneamento básico, problemas de saúde, etc., e que destinam uma parte aí da verba para shows de artistas renomados. Então, a gente sabe que tem pelo menos 36 cidades aí com investigações em aberto, né, no que está sendo colocado aí como movimento de CPI do sertanejo, principalmente falando de artistas do sertanejo, mas não só eles. Então, esse foi um movimento que começou nas redes sociais, com algumas críticas voltadas ao lado político, se alastrou, se tornou aí uma discussão maior, e hoje a gente está trazendo aqui dois grandes especialistas para falar no tema. Rony Charles, que é o nosso coordenador da pós de licitações e contratos públicos aqui do SES, é advogado em União, um dos maiores, posso falar com tranquilidade, um dos maiores especialistas no tema no Brasil, e também Pratson Camelo, que é procurador do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né, o TCE da Paraíba, e professor de pós-graduação em licitações e contratos aqui também na Faculdade SES. Vou deixar vocês se apresentarem já de antemão. Queria agradecer aí a participação de vocês nesse nosso podcast, dizer que é uma grande honra estar com dois grandes especialistas e que eu estou aqui para aprender com vocês. Então, galera, dizem aí o que eu não falei no currículo, né? Pode falar aí o que eu não falei no currículo, mini currículo aqui de vocês, e vamos debater esse assunto. No meu faltou amigo do Guilherme e do Bradson, né? O Guilherme explica o elogio, né? Mas, Guilherme, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Desculpa, Bradson, até me precipitei, né? Deveria ter deixado até pela idade mais velha você falar primeiro, mas quero primeiro te agradecer pelo convite. É uma grande honra tá iniciando esse trabalho, né, dos podcasts do SERS. A Faculdade SERS tem sido um grande encontro, uma grande alegria a nossa pós-graduação em licitações e contratos, né, coordenada por mim, pelo professor Jacobi, pelo professor Murilo, e é impressionante como nós temos encontrado alunos pelos eventos presenciais, pelos eventos online da vida, e todos eles dando feedback maravilhoso do aprendizado diferenciado que estão conseguindo extrair na pós-graduação em licitações e contratos do SERS, justamente porque o projeto conseguiu reunir teoria e prática. Tá? Então, é uma grande alegria estar participando de mais um movimento do SERS. A faculdade está sempre tentando se engajar no que é novo, no que é diferente. Né? E essa alegria fica dobrada por estar ao lado, né, do professor Bradson Camelo,
que é professor da pós. Eu recentemente estava assistindo a aula do professor Bradson Camelo sobre análise econômica das licitações e contratos. É um dos grandes especialistas da área no país, né? No país. Tem uma leitura aprofundada sobre o tema que pouquíssima gente na área do direito tem, e o Bradson consegue agregar com muita qualidade essas duas áreas, né? Então, é uma grande honra estar aqui pela relação de amizade que eu tenho com vocês, pela excelente relação profissional que eu tenho com o SES e esse projeto que nós temos na pós em licitações e contratos. Tá? E espero que nesse nosso rápido webinar nós possamos tratar, e certamente isso vai ser muito interessante, tratar sobre uma questão extremamente polêmica, que às vezes é mal comentada por aí afora, seja na imprensa, seja até em outros portais jurídicos que não abordam a questão com a complexidade que ela realmente envolve. Perfeito. Professor Bradson. Guilherme, queria agradecer também o convite. É uma grande honra, um prazer estar aqui participando desse primeiro episódio do podcast, principalmente ao lado do meu irmão Rony, parceiro, coautor de um livro exatamente na área de licitação, de análise econômica das licitações e contratos, esse evento da SERS, esse primeiro podcast. É muito interessante porque pega um ponto extremamente do dia a dia, onde, como o Rony falou, as pessoas costumam misturar questões políticas com questões jurídicas. Então, nosso objetivo aqui vai ser tentar esclarecer, tentar separar essas duas vertentes, analisando apenas a parte jurídica, a parte técnica, sem entrar em questões políticas que estão subjacentes a essas escolhas públicas. Então, é um prazer, agradeço mais uma vez o convite. Perfeito, perfeito. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui para direcionar o debate, mas a ideia é que seja realmente algo bem um bate-bola aqui, bem livre entre a gente, para que vocês consigam aí passar um pouco do conhecimento para os alunos, né? E para quem estiver nos escutando. Galera, em primeiro lugar, assim, a nova lei de licitações, ela versa alguma coisa sobre esse processo de inexigibilidade em contratação de artistas, ou isso já era legislado anteriormente? Como é que é esse processo legal aí para a contratação de artistas? Posso começar, Bradson? Pela idade, mais novo também? Olha, amigo, existe, a plataforma, inclusive, é muito similar, né, ao que nós tínhamos antes na Lei 8.666, com o que nós temos hoje na Lei 14.133 de 2021. Nessa, digamos, área específica da contratação de artistas, digamos, a grande novidade foi a absorção pelo texto legal de alguns entendimentos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, né? Por exemplo, em relação à questão do empresário exclusivo, algo que era corretamente criticado pelo Tribunal de Contas da União, a ausência de um empresário exclusivo, ou melhor, a indicação de uma exclusividade circunstancial, né? Uma exclusividade circunstancial. Era muito comum você ter um atravessador entre o artista e o órgão público, que era um empresário com exclusividade para representar aquele artista naquele dia, naquele município. Então, essa exclusividade circunstancial, ela sempre foi muito criticada pelos órgãos de controle, notadamente pelo Tribunal de Contas da União, e foi absorvida no texto da lei que veda esse tipo de, digamos, de atravessamento da contratação. Curiosamente, um atravessamento que tem fundamentos econômicos, né? Inicialmente surgiu justamente por conta da dificuldade do poder público, mesmo de maneira legítima, contratar artistas consagrados. Por quê? Porque artistas consagrados, eles não pegariam o seu avião ou alugariam um avião, fretariam um avião para viajar a um determinado município colocado no interior de um estado do norte ou do nordeste, para receber a remuneração apenas depois, sei lá, 60 dias, e com a má fama que alguns órgãos públicos municipais têm. Então, simplesmente esse mercado ele não funcionava. Então, no primeiro momento, nós começamos a ter, digamos, atravessadores de maneira legítima para garantir esses shows de artistas consagrados em pequenas localidades, mas, infelizmente, depois começou também a haver um desvirtuamento
dessa forma como o mercado se organizou. Começou a haver um desvirtuamento nessa forma como o mercado se organizou, e isso gerou tantas apurações feitas por órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, identificação de diversos abusos praticados na prática. O grande problema é que nem sempre é abuso, né? Às vezes é necessário realmente uma adaptação ao nosso modelo de contratação para esse tipo de objeto, né? Alguns estados, por exemplo, como a Bahia, eles admitem, o Tribunal de Contas lá admite o pagamento antecipado ao artista, né? Nessa contratação por inexigibilidade. Pagamento antecipado, algo que é bem restringido na área das contratações públicas. No caso de artistas no estado da Bahia, é possível que ele seja realizado, né? Porque se identificou lá no estado que o próprio mercado de arte exigia esse tipo de modelagem para que funcionasse, né? Mas isso mostra um pouco de como algo que às vezes chama atenção no noticiário, na prática é mais complexo, né? Inicialmente, repito, foi um arranjo de mercado para que funcionasse de maneira legítima, mas infelizmente em muitas contratações foi deturpado, gerando escândalos de desvio de recurso público. Só complementando um pouco o que o Rony falou, em termos mais gerais, desde a lei anterior, a 8666, sempre foi possível a contratação de bandas de situações excepcionais por inexigibilidade, porque é uma situação em que não é possível haver concorrência, há um poder de monopólio. Imaginemos assim, contratar uma grande banda, um grande artista, por mais que tenhamos vários artistas famosos, você só tem um Caetano Veloso, um Gilberto Gil. Então, aquele artista ele tem um poder de monopólio, ele tem um poder de mercado significativo. Então, isso é que inviabiliza a competição, caso você queira um show de uma banda ou de um artista que seja de destaque nacional, que seja um artista com poder de mercado destacado. Isso garante a elegibilidade, que é diferente de outras situações de contratação, por exemplo, de bandas pequenas, bandas locais. Já que estamos falando de festas juninas, imaginemos aqui um trio de forró, que é bem comum no Nordeste. Temos dezenas, centenas, talvez milhares de trios de forró, e em geral as pessoas não vão para os eventos por conta de um trio de forró. Eles vão somente para o evento para escutar a música. Isso simboliza que esses artistas eles não têm poder de mercado, eles não têm um poder de monopólio. Então, para esses artistas menores, a contratação seria protegia mais os artistas se for via um credenciamento, por exemplo, e não via inexigibilidade, para evitar que o poder público aloque os recursos de modo absolutamente discricionário. Então, é importante separar. Se a gente está falando de um artista de renome nacional, é a situação clássica de inexigibilidade. Se a gente está falando de uma banda ou de um artista sem destaque, é possível sim a contratação, mas a gente deve olhar essa contratação de uma forma um pouco mais detalhada, porque há uma diferença significativa entre as duas relações. Como o Rony destacou, há uma diferença de mercado. Então, a nova lei, ela tentou trazer esses novos arranjos jurisdicionais, esses novos arranjos jurídicos, para tentar responder à nova realidade, responder à realidade do mercado de arte, que é um pouco peculiar, diferente do mercado de contratação de serviços em geral. Perfeito, perfeito. Agora, algo que assim acabou impactando o que foi o cerne dessa polêmica, né? Acabou realmente sendo os valores dos cachês, né? Principalmente em municípios cuja infraestrutura, ou cujo tamanho até da economia é menor ou é muito pequeno, e foram feitos, inclusive, alguns comparativos com a destinação da verba da saúde, da educação local, e que esses locais, muitas vezes, em alguns momentos, para festas específicas, trouxeram aí e apostaram em artistas muito renomados, com cachês muito altos, né? Assim, como é que vocês enxergam essa questão? Existe algum amparo legal, enfim, alguma parte normativa em relação ao valor de cachê para determinado município?
E como é que vocês enxergam essa, vamos dizer assim, essa questão que ela não é só legal, né? Não é só, assim, em termos legislativos, ela tem um aspecto também moral. A gente sabe que ela acaba querendo ou não, e aí eu acho que pode ser uma segunda pergunta, tem muitas vezes conexões com o direito eleitoral, porque dependendo do ano e do formato, né, acaba tendo impacto, por exemplo, em eleições em cidades pequenas, que são às vezes decididas por 10, 20, 50, 100 votos. Determinado investimento pode fazer total diferença para uma eleição. Mas vamos pensando no primeiro ponto, assim, cidades pequenas com baixo orçamento trazendo grandes artistas. Como é que vocês veem esse fato? Agora, posso começar, Rony? A gente tem uma outra questão aí, Guilherme, que é a questão da legitimidade. Então, quem tem a legitimidade para fazer as escolhas públicas são as pessoas que foram eleitas. No caso do município, o prefeito e o legislador. Então, por mais que para nós que estamos de fora, seja via controle externo, seja via sociedade, seja como for, a vontade de interferir é grande, a questão moral, como você falou, ela está muito próxima, mas a gente não pode esquecer a questão da legitimidade. Se a população escolheu um prefeito, escolheu um parlamento, a Câmara Municipal, e eles alocaram recursos para um evento festivo, porque a população quer, é difícil controlar, é difícil fazer com que o controle externo intervenha nessa situação, salvo nas situações excepcionais. Explico. Que situações excepcionais seriam essas? A Constituição obriga a alocação de mínimo, o percentual mínimo da receita corrente líquida em educação, em saúde. Então, se o percentual mínimo não estiver sendo alocado, não estiver sendo gasto, aí sim, creio que haja uma justificativa, seja desses percentuais mínimos ou de recursos, aqui em direito financeiro se chama despesas de caráter obrigatório. Então, as despesas de caráter obrigatório, por exemplo, salário, previdência, se eles não tiverem em dia, se não estiver sendo pago regularmente, aí eu acho que há uma justificativa jurídica para o controle externo intervir e proibir esse gasto. Então, esse é o principal fator. A ausência é possível a intervenção quando há ausência de pagamento regular das despesas obrigatórias e dos mínimos constitucionais. A outra situação é se não for respeitada as normas de direito financeiro. Por exemplo, em alguns municípios, posso citar um município de Ouro Velho, na Paraíba, onde eles tinham contratado um artista de renome nacional e não tinha a dotação orçamentária específica para aquele gasto. Então, aí, por violar um princípio do direito financeiro, esse tipo de contratação teve a intervenção do Tribunal de Contas que proibiu a realização desse gasto por não haver dotação orçamentária específica. Então, eu acho que não há muita discussão, é fácil haver intervenção quando as despesas de caráter obrigatório e os mínimos constitucionais não estiverem sendo aplicados ou se for desrespeitada alguma norma de direito financeiro. A parte dessas duas situações, a gente vê às vezes algumas intervenções do judiciário, mas existe crítica porque a questão da legitimidade é um ponto muito sensível. Por mais que, para mim, para você, para a Rony, seja prioridade, ou seria mais prioridade, alocar recursos para educação, para saneamento básico, a decisão final é da população e essa decisão é feita via político, via gestor. Por mais difícil que seja aceitar um gasto absurdo como esse, um gasto, como você falou, às vezes representa 20% do que é gasto na educação de um ano com apenas um show. Isso é desproporcional, mas se é uma escolha da população, infelizmente acho que temos que aceitar. Onde você quer complementar o... Quero, meu amigo. Exatamente, acho que o Bradson tocou no ponto e já trouxe uma proposta de solução muito correta, muito técnica, que acho que chega no limite digamos, da atuação legítima dos órgãos de controle, né? Então, é muito interessante, porque é muito fácil, às vezes, simplesmente ir
a imprensa, e é natural, a imprensa, o jornal faz a crítica, mas é um tema mais complexo. Você tem 3 pontos aqui que a tua pergunta acaba abordando, Guilherme, que precisam ser bem, digamos, debulhados, né? É a questão da relatividade relacionada às artes, a questão da legitimidade, que Bradson muito bem tocou, e a questão do próprio preço, né? Por exemplo, a questão da relatividade relacionada às artes, né? O que é o artista consagrado, importante e relevante para estar no São João de Caruaru, de Bananeiras, de Campina Grande, né? De Patos, qual o artista consagrado? Qual o artista consagrado? Porque o gosto pelas artes ele traz muita relatividade. Então, você tem a escolha de um artista, ela jamais poderia ser feita de maneira adequada através de critérios objetivos, porque depende muito do que aquela população, por exemplo, quer. Né? Para mim, particularmente, eu acho que trazer um artista, uma banda de rock, sei lá, Biquíni Cavadão, né? Ou Marisa Monte, são artistas consagrados que atenderiam muito ao meu gosto, mas certamente não atenderiam para uma festa junina, como João Gomes, né? Como João Gomes, por exemplo, né? No São João de Campina Grande, recentemente trouxeram a Alok, que é um cantor, um artista de música eletrônica, mas foi um sucesso fantástico durante São João de Campina Grande, porque na localidade se esperava. Então, você não tem como, através de critério objetivo, fazer a escolha ótima do artista consagrado para os eventos. Então, e aí vai para o segundo ponto, já que eu não tenho como ter um critério objetivo para fazer a escolha ótima desse artista consagrado, quem pode fazê-lo? E aí é o ponto que Bradson tocou. Quem tem legitimidade para fazê-lo são os representantes do povo, legitimamente escolhidos pelo povo para essa decisão. Então, vai ser o prefeito, vai ser o governador, através do seu secretário, que vai criar os critérios para indicação do artista consagrado, e aí esse artista consagrado pode ser contratado diretamente através daquilo que nós chamamos de inexigibilidade licitatória, justamente porque o critério objetivo que a licitação impõe, por exemplo, menor preço, né, ou mesmo uma técnica e preço, não seria eficiente para a escolha adequada, já que essa escolha relacionada às artes, ela envolve questões muito mais complexas do que simplesmente preço ou pontuação técnica. E aí vem o terceiro ponto, que é justamente a questão do preço. Né? Eu não quero aqui, de forma alguma, tentar passar pano ou relativizar um problema real, que é um problema de desvio de recurso público nesta área, e que realmente ocorre. Muitas vezes, cachês altíssimos são, na verdade, uma forma dissimulada de mascarar desvio de recurso público. Isso é verdade. Mas, às vezes, não é. É o custo daquele artista para a realização de um show numa determinada localidade. E aí, aproveitando a tua pergunta, Guilherme, olha que coisa que parece até estranha, né? Mas é o inverso do que, por exemplo, sai na mídia. Em relação ao preço, quanto menor e mais, por exemplo, mais pobre, mais longínquo for o município, a tendência é que o preço do show do artista fique mais caro. Olha que curioso. Na imprensa chama atenção, né? Um pequeno município está pagando mais para que aquele artista consagrado, eu não vou falar o nome aqui, vá lá vai lá realizar o seu show. Mas no mundo real, para que ele vá naquele pequeno município, que a logística é diferente, que o risco de inadimplemento é maior, o custo dele é maior. Então, o racional é que o custo dele seja maior, como acontece, inclusive, em outras atividades empresariais, profissionais. Né? Se for contratar um palestrante para ministrar em Recife, é um custo. Né? Se você for pedir para que ele, depois de desembarcar em Recife, pegue um transfer e passe mais 3, 4 horas viajando para chegar na localidade, dormir num pequeno hotel ou numa pousada, porque o município às vezes não tem nem hotel, o custo dele vai aumentar. Então, se isso ocorre com professores, palestrantes, isso vai ocorrer também com artistas, criando essa situação aparentemente injusta, em que quanto menor é o município, mais longínquo, de pior estrutura, mais cara fica a execução do artista consagrado, mesmo no mundo de Alice, que eu proponho aqui, em que não existam corruptos e que não existam desonestos. Infelizmente, nós não vivemos no mundo de Alice, existem corruptos, existem desonestos, e eles aproveitam muitas vezes essa contratação por inexigibilidade para criar, infelizmente, uma forma de desviar recursos públicos. E qual é a solução para isso? A solução não é impedir
a contratação direta, porque, como eu já disse, a contratação por critério objetivo para esse tipo de artista ela é inadequada, ela é ineficiente, ela não vai gerar escolha ótima. A solução é justamente o que tem feito, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, induzido muito pela atuação do seu Ministério Público de lá, que é tentar definir parâmetros para restringir abusos no uso dessa escolha que, politicamente, que teoricamente, ela é legítima. Então, acho que esse é o caminho, é que a gente amadureça esse tipo de parâmetros que restringam abusos, como foi feito pelo Tribunal de Contas da União, como vem sendo feito também por alguns tribunais de contas nos estados. E só para complementar, você criar esses controles, esse procedimento, além de proteger a sociedade, protege também os artistas, que muitas vezes são vítimas de esbulho, de forçação de gestores corruptos. Que eles dizem, só vou lhe contratar se você me der um percentual X. Como o Rony disse, infelizmente isso acontece, e é muito difícil de provar, porque o serviço é prestado efetivamente, depois que o recurso é pago ao artista, é difícil ter um controle, já que é uma conta privada, então esse repasse depois para o gestor é de difícil aferição. Mas se a gente tiver critérios objetivos, regras de pagamento claras, isso protege a sociedade dessas situações e protege também os artistas para que eles possam cobrar os preços reais dos seus shows e receber efetivamente todo esse recurso. Mas não é um procedimento simples. Agora, além dessa resposta organizada pelos órgãos de controle, há alguma iniciativa legislativa em relação ao tema? Ou vocês acreditam que pode haver algum tipo de iniciativa legislativa em relação ao tema pós-polêmica? Excelente pergunta, Guilherme. Eu espero que sim. Eu acho que é possível a gente ter alguns parâmetros vinculados à receita total do município, por exemplo, ou a dotação orçamentária da cultura. Porque imaginemos, um município pequeno, que tem uma dotação orçamentária da cultura pequena, vai gastar todo o recurso com um artista só? Será que isso é eficiente? E uma coisa a gente falar de uma banda, sei lá, de Alok, que custa, não sei valores, estou chutando aqui, sei lá, custa 600 mil reais. Isso é muito dinheiro? Depende. Se for para um município grande, se for para Recife, para São Paulo, para João Pessoa, para Brasília, é um valor muito simbólico em termos do orçamento desse ente. Entretanto, se for para um município pequeno, um município de 10 mil habitantes, é um valor que representa talvez metade do orçamento da educação, é um valor muito alto. Então, a gente tem que ter algum mecanismo que relativize essa análise, que limite o valor total gasto de acordo com o tamanho do orçamento do ente público. Então, um ente público que tem um orçamento maior, ele vai ter mais flexibilidade, ele vai ter mais capacidade de alocar recursos. O que tem menos, deveria ter uma restrição maior. Então, eu acho que seria possível alguma iniciativa, principalmente após todo esse barulho, toda essa confusão, alguns limites desse tipo que ponderasse o valor da contratação, seja com orçamento específico da cultura, ou seja com o valor do orçamento total do ente. É o Brasil real, né? Porque a gente até viu há pouco tempo, eu vi, saiu na mídia o caso de uma artista que foi expulsa de um palco porque se recusou aparentemente se recusou a saudar o político, né, que patrocinou o show, o prefeito. Isso não é nenhum absurdo, né? Que a gente está falando do Brasil, existem vários Brasis, né? Então, quando a gente está olhando para capitais, grandes cidades, etc., realmente é um tipo de relação. Quando a gente está falando de municípios pequenos, com pouca dotação orçamentária, em que muitas vezes uma eleição é decidida com pouquíssimos votos de diferença, né? Muitas vezes um show desse, no momento específico, muitas vezes uma peça que define até o processo eleitoral, né, do município. Verdade, e em alguns casos, como foi essa situação, né, muito publicitada na internet, em alguns casos há claramente uma quebra da impessoalidade por parte do gestor público, né?
pequeno, né, gestor público de mentalidade tacanha, que infelizmente confunde o poder público com ele próprio, né, com ele próprio, usando muitas vezes isso para tentar alguma vantagem eleitoral, enfim, pessoal. Infelizmente, isso é uma lástima. Então, isso deve ser trazido também para o ambiente. Agora, isso acontece até muito fora mesmo desses shows, né? Essa confusão entre o público e o privado, infelizmente, é uma falha moral que muitos gestores públicos, muitos agentes políticos possuem, né? Infelizmente, no âmbito das várias esferas, não apenas nos municípios, né? Infelizmente, não apenas no executivo, né? Essa confusão entre o que é público e o privado talvez um déficit moral, né? Um déficit civilizatório que eu acho que nossos agentes públicos, no geral, obviamente, não quero generalizar todos, mas que muitos, infelizmente, possuem, né? Isso ocorre, obviamente, se isso ocorre em grandes unidades federativas, em grandes órgãos, isso também vai ocorrer, talvez com maior clareza em pequenos municípios, onde às vezes o prefeito sequer tem um nível educacional condizente com as obrigações que ele tem que exercer, né? Mas é uma lástima, e tem que ser combatido, sabe, Guilherme? Eu estou fazendo o contraponto, mas tenha certeza que todas essas notícias não apenas do desvio de recursos públicos, mas do uso deturpado, né, do recurso público para eventos mal elaborados ou elaborados com finalidades outras, tudo isso me incomoda muito, sabe? Tudo isso me incomoda muito. O Brasil é um país muito pobre, nossos municípios hoje, a grande maioria deles, não tem condições mínimas de saneamento, não desenvolveram sequer, não justificam sequer a própria existência do ponto de vista administrativo, né? Não investem na sua estruturação, vivem dependendo dos recursos do fundo municipal, né? Infelizmente. Então, quando você vê esse tipo de abuso, realmente traz muito incômodo. Mas, focando na questão dos artistas, por isso que, diante da complexidade dos coletividades, eu não vejo uma outra solução fácil possível. Eu acho que a gente deve criar bons parâmetros, e aí a ideia de ter isso na legislação, acho que seria uma excelente iniciativa, agora com um grande desafio, né? Como criar, já falei que para mim a solução são justamente parâmetros de restrição aos abusos, como está sendo construído pela jurisprudência, pelos tribunais de contas. Como criar isso no plano legislativo, né? Porque nos tribunais de contas, os tribunais de contas eles têm essa capacidade de analisarem a situação concreta, né? As questões que envolvem aquela situação concreta. Então, o tamanho do município vai impactar na análise, né? O tamanho do evento, o Bradson falou agora quanto que ele arrecada, quanto que ele gasta na educação, tudo isso, que é muito tópico, é muito lá no caso concreto, vai ser levado em questão. Quando a gente trata isso numa lei, em que as regras vão ser, digamos, abstratas, aplicáveis tanto à esfera municipal e à grande diversidade de municípios que nós temos no Brasil, como também a nível do Estado e a nível de órgãos federais, aí o desafio produzido fica ainda maior, né? Isso em economia a gente chama de problema do agente principal. Há uma contratação, a sociedade contrata o político e ele deveria agir em representação ao principal, que é a sociedade. Mas há um conflito de interesse, ele tem interesses divergentes da sociedade e ele age para benefício próprio. E como é que se resolve o problema do agente principal? A principal forma é criando os incentivos certos, isso que o Rony está falando, é para criar os incentivos certos para que ele haja corretamente, para que os interesses fiquem alinhados, para que o gestor tenha os mesmos interesses da sociedade. E, além dos incentivos, é importante também a criação de desincentivos de condutas erradas, de punição, para evitar o que em economia se chama de risco moral. Como é que você faz isso? Tem dois grandes elementos para esse tipo de situação. A situação da contratação do gestor, do gestor do município, do ente público, que é via controle externo, como a gente falou aqui, ter essas normas, ter
regras claras, e eventual punição, seja do Tribunal de Contas, seja do eventual ação de improbidade administrativa, mas também a gente não pode esquecer do controle social. Aqui na Paraíba, nós fizemos uma representação junto com todos os outros ramos do Ministério Público para obrigar todos os entes públicos a divulgarem os valores das contratações. O que acontece, Guilherme? O município pequeno, ele contrata o artista, mas ele não divulga para a população só sabe que vem uma banda famosa a tocar no São João ou qualquer outro evento. Mas eles não sabem quanto do recurso público foi alocado ali. Então, isso daí, essa transparência, essa informação para o cidadão empodera, dá forças ao cidadão para que ele possa avaliar adequadamente e na eleição lembrar, eu não vou votar no político tal porque ele gastou mais recursos com a contratação de chão de avião do que com a educação. Então, se essa informação chega ao cidadão, ele tem instrumentos para, na eleição, fazer o certo. Então, se essas regras ficarem claras, é mais fácil que a gente tenha um alinhamento de interesse do gestor com o interesse da sociedade. Então, esses são os principais mecanismos que a teoria clássica do problema da agência indica, que é a criação dos desenhos de mecanismos para adequar os incentivos, para alinhar os incentivos da sociedade com os incentivos do gestor. Perfeito, perfeito. Pessoal, e assim, antes da gente estar caminhando para o encerramento, mas eu tenho uma boa pergunta para fazer para vocês. Só lembrar que quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, nos ouvindo, que essa discussão está sendo trazida aqui, você encontra dela e muito mais na nossa especialização, né, de licitação e contratos públicos. Dentro da Faculdade SES, a gente tem aulas excepcionais sobre o tema, à luz aí da nova lei de licitações, e eu posso dizer com tranquilidade que é a grande especialização online aí nesse tema no país. Então, com certeza, se você tiver mais interesse aí pelo tema, isso aqui é só uma palhinha do que a gente tem lá dentro, tem muita coisa bacana para se bater. Mas, galera, para a gente se encaminhar aí para o encerramento, já novamente agradecendo a vocês, fato é que essa discussão, ela tinha uma cauda anterior, que era a discussão em relação, em torno da Lei Rouanet, né, que começou como um movimento bem político, né, bem politizado em relação a críticas à Lei Rouanet, e que, posteriormente, alguns críticos da Lei Rouanet foram, vamos dizer assim, expostos por fazerem jus a contratações por inexigibilidade, né? Então, foi uma espécie de troco aí no lado político da coisa. Mas, dando um passinho atrás, falando da Lei Rouanet, o que é esse mecanismo? Como é que ele se encaixa ou não aí em relação às contratações, né? Ele não é um mecanismo de dinheiro direto do ente público. Como é que funciona, basicamente, para a gente entender como é que é a contratação aí de artistas por meio desse mecanismo? A Lei Rouanet, ela prevê o uso de uma isenção tributária para estimular um efeito extrafiscal da norma tributária. Como é que funciona? Várias empresas elas têm estímulo para subsidiar, para dar dinheiro a alguns setores culturais e, em contrapartida, ela recebe esse benefício fiscal. Então, é como se ele tivesse, ao invés de pagar um imposto, alocando para cultura. Essa é a ideia básica que foi criada pela lei. Só que o problema que começou-se a criar uma celeuma, uma discussão maior, é porque a autorização dos projetos autorizados a receber esse benefício é feito de modo não muito... Era feito e ainda é feito de modo não muito claro pelo Ministério da Cultura, e a ausência dessas balizas claras termina garantindo ou gerando um espaço maior para grandes artistas se beneficiarem desse tipo de situação, de um benefício fiscal. Como é um benefício fiscal,
apesar do Estado não estar dando dinheiro, o Estado abre mão de receber o dinheiro. Então, não deixa de ser indiretamente um recurso público. Como há esse processo burocrático não muito transparente e de difícil implementação, os maiores beneficiários são grandes artistas. Então, parte do problema é esse. Ao invés de estimular a pequena produção cultural, termina servindo de estímulo para grandes produções culturais que provavelmente não precisariam desse benefício. Provavelmente o próprio mercado teria condições de suprir, a demanda do mercado seria o suficiente para que gerasse essa oferta desses serviços, dessas bandas maiores, dos filmes de maior repercussão. Então, a ideia da Lei Rouanet era criar esse elemento extrafiscal para estimular, mas ele foi feito de modo tão complexo que só favoreceu quem tinha uma estrutura administrativa mais elaborada, que eram grandes artistas. Então, parte do problema surgiu aí, e aí misturou com a questão política, com outros elementos políticos de alguns artistas que são filiados ou são favoráveis a partido A ou partido B. E aí, infelizmente, Guilherme, a gente sabe como acontece hoje em dia, que tudo vira Fla-Flu ou Flamengo e Vasco. E ao invés de encontrarmos uma solução eficiente, o que existe é discussão e ao invés de resolver o problema, a gente tenta matar todo o projeto que tem uma ideia promissora, uma ideia boa. Legal. Excelente. É exatamente isso. Só rapidamente tentar contribuir um pouquinho, acrescentar. Os dois modelos, eles são diferentes, mas talvez o cerne, a grande dificuldade que acaba motivando críticas é justamente por envolver arte, né? E o envolvimento e a relatividade da arte, às vezes, pode gerar alguns abusos na escolha ou na participação do poder público nessa escolha. Na inexigibilidade, a gente já viu, é porque a contratação direta é feita pelo poder público para um determinado show, e aí foi o caso lá dos sertanejos, para grandes shows, grandes eventos, com muito recurso público, e se discutia a questão da escolha de determinado artista e o alto valor desses shows. Infelizmente, em algumas situações, isso com talvez desvios. No caso da Lei Rouanet, justamente a burocracia, a dificuldade, a complexidade da captação do recurso, porque se a gente for ver, né, Bradson, o modelo da Lei Rouanet não é muito diferente do que há, por exemplo, em outros países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, para você ajudar filantrópicos. O terceiro setor se desenvolveu nos Estados Unidos, por exemplo, com um modelo similar, em que você estimula o próprio cidadão ou as empresas a investirem no terceiro setor, tendo um determinado desconto daquilo que eles doam, daquilo que eles enviam no seu imposto de renda. Então, a Lei Rouanet tem mais ou menos essa sistemática. Teoricamente, você teria o cidadão ou empresas auxiliando artistas e podendo descontar de parte do seu imposto de renda até um valor. Então, eles tinham, por exemplo, você tem um imposto de renda de tantos milhões por ano. Então, você pode até um percentual X doar para artistas que tenham o projeto aprovado, e isso você vai deduzir na hora do pagamento do imposto de renda. Então, é um incentivo interessante, porque, teoricamente, é a própria sociedade que iria escolher onde iria alocar o recurso. Só que aí vem um lado da burocracia que Bradson colocou, né? A complexidade da aprovação dos projetos favorecia quem? Grandes artistas que conseguiam montar essa estrutura, ou aqueles artistas que nem eram tão consagrados, ou eventos que nem eram tão consagrados, mas tinham alguma facilidade em conseguir a aprovação desse projeto. Diante dessa aprovação do projeto, eles tinham, então, facilidade para captar recursos. Isso acabava gerando, então, quase que uma seleção adversa, né? Justamente quem não precisava era beneficiado pela atuação do Estado. Os pequenos artistas, aqueles que mais precisavam de apoio, não conseguiam usar a Lei Rouanet. Estão sendo feitas mudanças, né, na forma de utilização dessa lei, redução, por exemplo, do valor máximo a ser pago. Tudo isso, teoricamente, pode induzir melhores incentivos para facilitar pequenos artistas, e que ela cumpra a sua função, né, de fomentar a cultura, sobretudo aqueles que mais precisam. Mas é interessante como dois modelos que, teoricamente, foram feitos para funcionar bem, mas, na prática, né, por envolver artes, por envolver certa discricionariedade, isso acaba gerando muito debate, muita
muitos questionamentos, mas é um debate, repito, complexo, né? Não tem uma solução fácil, objetiva, para que a gente possa manter contratações públicas por inviabilidade, por inexigibilidade de licitação, ou mesmo incentivo através desse mecanismo, como feito pela Lei Rouanet, de forma totalmente eficiente ou imune às críticas e às subjetividades. É isso aí. É porque na prática, né, eu acredito bastante, assim como vocês, na teoria dos incentivos, né, em que acredito que os incentivos ajudam muito e colaboram para os agentes agirem da maneira melhor esperada para a sociedade, mas a gente também, no Brasil, a gente tem que fazer aquela... Eu faço muita analogia com o jogo de futebol, né? Que a gente sempre está reclamando do juiz, mas os jogadores também não ajudam em nada. Então, a gente, infelizmente, tem um problema educacional aqui grave e que tanto na população, até em termos de votação, de escolher bem os seus representantes, como também de entender o papel dos representantes, cobrar o papel dos representantes para que eles ajam também de acordo com os incentivos, né? Porque realmente todos os mecanismos que a gente cria no Brasil, você precisa ter 101 subterfúgios para conseguir antecipar condutas de desvio de agentes, né? É impressionante. Eu tenho certeza que os agentes aqui de controle no Brasil trabalhariam em qualquer lugar do mundo, dado ao grau de complexidade que vocês têm que atuar aí no dia a dia. É muito complexo. Então, acho que foi uma boa discussão, né? Trazendo para fora da mídia, que eu acho que vocês pontuaram muito bem. Muitas vezes você tem uma crítica sem a contextualização, né? Uma crítica ao próprio artista, sem a contextualização, não necessariamente o artista sabe a situação daquele município, diria que a maioria das vezes não tem nem como ele saber. A própria população muitas vezes não é muito bem informada de quanto aquilo custou ao erário. Então, a gente tem que sempre entender aí o contexto para conseguir debater e aplicar o direito da forma correta. Rony e Bradson, eu queria agradecer a vocês, mandar um grande abraço, relembrar a todo mundo para entrar aí no site da Faculdade SES, nas redes sociais da Faculdade SES, buscar. Também temos aí um Instagram, vou deixar o professor Rony e o Bradson depois se despedirem e falarem das redes sociais deles, que vocês podem pesquisar lá, tem lives, tem uma série de conteúdos, tem livros aí que eles indicam que eles são autores. Acho que vale muito a pena aproveitarem esses conhecimentos e muito mais que a gente tem na nossa pós-graduação e fiquem atentos aí aos próximos episódios. Rony e Bradson, pode se despedir aí e dar as redes de contato de vocês. Amigo, primeiro eu quero agradecer novamente o convite, né? É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com você, com o Bradson. É bem interessante que a gente, através disso, consiga manter contato com aqueles que têm interesse na área de contratações públicas e quem tem interesse na área de contratações públicas e já não é nosso aluno, eu sugiro, dê uma olhada no nosso site, dê uma olhada na proposta da pós-graduação em licitações e contratos do SERS. Vocês verão lá um conteúdo muito rico, com aprofundamento não apenas teórico, mas também prático, né, sobre todos os temas na área de licitações e contratos, desde da análise econômica de licitações e contratos, ministrada pelo professor Bradson Camelo, como também outros temas, como análise de planilha, recursos, impugnações, sanções administrativas, fundamentos constitucionais, revisão econômica dos contratos, enfim, praticamente todos os temas, licitações de tecnologia da informação, né? Todos os temas que envolvem licitações e contratos são abordados pela nossa pós, né? E hoje o Brasil está vivenciando justamente a mudança da legislação licitatória. Nós temos a Lei 14.133 aprovada em 2021, que já está vigente, já é aplicada, já vem sendo aplicada paulatinamente pelos órgãos públicos e que passará a ser obrigatória a partir de 1º de abril de 2023, com a revogação da Lei 8.666, da Lei do Pregão e da Lei do RDC. Ou seja, nós teremos milhares e milhares e milhares de órgãos públicos que, a partir de 1º de abril de 2023, terão que, obrigatoriamente, usar um novo diploma normativo sobre licitações e contratos. E essas mudanças,
elas vão trazer, sem dúvida nenhuma, oportunidades, né? Novos postos, novos serviços, novas atividades. Aqueles que estiverem preparados para essa mudança legislativa, certamente vão galgar maiores espaços nas suas organizações ou vão conseguir, digamos, novas opções profissionais para a sua atuação. Então, o mercado está em ebulição, né? E se você está me ouvindo, dê uma olhada no site do SERJ, não perca essa oportunidade de se preparar devidamente para um mercado que está em ebulição, dando muita oportunidade a todos aqueles que estão preparados para essa mudança. Seja um desses que está preparado, que estão preparados para essa mudança e aproveite as oportunidades que ela trará. Eu agradeço também o convite mais uma vez. Sem dúvida, é sempre um prazer discutir com o maior autor de licitação e contratos do Brasil, o melhor autor, e eu falo isso não como amigo de Rony, mas como usuário do livro, que é o melhor livro do Brasil, e essa pós-graduação que ele coordena, junto com o professor Jacobi e Murilo, é sem dúvida a melhor pós-graduação, porque aborda todos os principais temas de um modo extremamente prático e teórico ao mesmo tempo. É uma honra poder participar dessa equipe extremamente qualificada e poder participar também desse debate aqui para trazer mais elementos práticos, mais uma visão de uma situação extremamente atual e que tão afeta as licitações e contratos. Então, agradeço mais uma vez o convite, agradeço Guilherme, Rony e todos que fazem a Faculdade SERJ. É isso, galera. Muito obrigado por acompanhar esse primeiro episódio do podcast da Faculdade SERJ. Fiquem atentos aí que logo mais a gente vem com assuntos polêmicos na pauta para destrinchar e contextualizar tudo para vocês, tá bom? Um abraço e vamos juntos!